Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal, a Escola Online. No vídeo de hoje, vamos falar do PET, que é o Plano Tutorado da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nessa aula, vamos falar do volume 3 da semana 3 do terceiro ano do ensino médio, que trata de transformações gráficas. Mas antes de começarmos as nossas resoluções, se inscreva no nosso canal, a Escola Online, ative as notificações e curta as nossas páginas nas redes sociais. Eu sou Josélio Júnior, professor de matemática. Então vamos lá, pessoal, resolver a atividade número 1 da semana 3 do volume 3 do PET, do terceiro ano do ensino médio, né? Essa questão é uma questão interpretativa e é importante a gente fundamentar a nossa teoria no estudo da função seno. A figura ao lado apresenta o gráfico da função y igual a seno de x, junto com qual outra função? Então ele está perguntando, dentre as opções A, B, C, D e E, qual é a função que melhor representa a função representada de vermelho aí, ok? Então vamos tentar explicar a matéria, porque eu tenho certeza que muitos alunos não viram ou têm alguma dificuldade, né, com essa matéria aqui, que normalmente é dada no segundo ano do ensino médio, que é a função trigonométrica seno, cosseno e tangente aí, no círculo trigonométrico. Então olha para cá, pessoal. A figura ao lado apresenta o gráfico da função y igual a seno de x, que está em azul. Ok? Em azul é a função y igual a seno de x, e eu vou representar ela num gráfico melhor, num software. Está aqui a função y igual a seno de x. Tudo bem? Vou reduzir aqui um pouquinho e vou colar ela lá. Vou colar ela lá para ficar mais fácil da gente entender. Espera aí que eu vou... Aqui, ó. Vou colar ela aqui. Essa função aqui é a função y igual a seno de x. Está aqui, ó, representada carinhosamente com azul da Escola Online. Tudo bem? Essa é a função y igual a seno de x. A função trigonométrica seno, com todos os seus elementos, ela pode ser representada assim, ó. Ó, presta atenção. Y igual a mais B seno de CX mais D. Tudo bem? Olhando para todos os elementos que eventualmente possam aparecer na função trigonométrica seno, a gente chama o A, B, C e D de números reais quaisquer aí. Ok? Cada número desse, cada número representado pelas letras A, B, C e D é responsável por algum comportamento da função seno e cosseno aí. O A é responsável em fazer a função subir ou descer. Então o A gente vai colocar aqui do lado, ó. O A faz a função subir
ou descer. Ok? Vamos mostrar que cada elemento, como ele está usando sempre o 5, eu vou usar o 5 também, só para que vocês possam entender. Ok? Aqui é uma função trigonométrica, seno, com todos os elementos. Ok? Então vamos lá, olha para cá, ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Seno de x, vou colocar um mais 5 aqui, fazendo a igual a 5. Olha o que vai acontecer, ó. A função subiu. Olha lá, ela está lá em cima, ó. A função subiu. Se eu colocar um mais 2, ela vai subir 2 unidades e não 5, ó. Se eu colocar um menos 2, ela vai descer 2 unidades. Ok? Se eu colocar um menos 5, ela vai descer 5 unidades. Olha lá. Como a função seno não tem nada aí, é como se fosse um seno de x mais zero. O a é zero. Tudo bem? Então, o a é responsável por fazer ela subir ou descer. Ok? Se a gente olhar para o que o exercício deu, ela não sobe nem desce. Então, o a não muda. Ok? O a não muda. Então, o a é responsável em fazer a função subir ou descer. O B, esse coeficiente B aqui, é responsável em fazer a função esticar ou encolher. Efeito sanfona. Esticar ou encolher verticalmente. O B é esticar ou encolher verticalmente. Ó, esticar ou encolher verticalmente. Olha o B. O B é um coeficiente que multiplica o seno. Olha o que vai acontecer, pessoal. Vamos mostrar aqui para que vocês possam entender. Eu vou colocar uns 5 vezes isso daqui, ó. Ela vai esticar, ó. Pá! Esticou. Se eu colocar um 10, ela vai esticar ainda mais, ó. Ó. Se eu colocar um 0,5, ela vai encolher. Ó, 0,5. Ó, ela vai encolher. Então, o coeficiente B é responsável em fazer a função esticar verticalmente ou encolher verticalmente. Ok? Repare que não aconteceu isso aqui. O A e o B alteram a imagem da função. O A e o B alteram a imagem da função, o que não aconteceu aqui. Ok? Então tá lá, porque a imagem, ó, continua sendo a mesma, tanto na função vermelha quanto na função. A imagem, pessoal, é aqui, ó, do 1 até o menos 1. É a imagem da função. Tanto na função azul, que é a função seno de x, quanto na função vermelha, que é a função que eu estou a procurar aí. Tudo bem? Agora vamos para C. O que o C faz com a função? O C é muito importante e normalmente é o cara que a gente mais estuda na escola, porque ele está intimamente ligado ao período da função. Então vamos lá. O C é responsável por esticar ou encolher horizontalmente. Ela vai esticar ou encolher horizontalmente. Esse é o C que faz. Vamos olhar para cá. Vamos olhar para cá, que é o que aconteceu com a função. Ela encolheu. A imagem é a mesma, só que ela encolheu. E ela passa na origem. Ok? Então, repare o seguinte. Vamos mudar aqui no software só para vocês entenderem.
Ó, vou voltar aqui, seno de x, ó. Seno de x, está aí a nossa função. Vou ampliar aqui um bocadinho. E vou colocar um 5x, ó. 5x. Olha lá o que vai acontecer com a função, ó. Ela encolheu. A imagem continua a mesma e ela encolheu. Ok? Então, C, esse elemento C aqui, é responsável em fazer ela esticar ou encolher horizontalmente. Não é verticalmente, é horizontalmente. Ok? Ok. Agora, vamos ver quem que é o D. O D é análogo ao A, só que o A sobe ou desce. O D vai ir para a direita ou para a esquerda. Aqui, ó, o D faz a função ir para a direita ou esquerda. Direita ou esquerda. Ok? Ok? Direita ou esquerda. Quer ver? Vamos demonstrar lá no nosso software aqui, ó. Para a gente entender de uma vez por todas. Está aí a função seno. Vou somar um mais 5 aqui. Olha lá, ó. Mais 5. Ela andou para a direita. Vou botar o seno de x aqui, ó, só para vocês verem que ela anda para a direita ou anda para a esquerda. Ó. Olha. Ela faz uma translação para a direita ou para a esquerda. Ela muda de posição. O gráfico é o mesmo. Não ocorre alteração. O A e o D não muda o gráfico. No A, o gráfico sobe ou desce. No D, o gráfico anda para a direita ou para a esquerda. Ok? Tudo bem? Então, repare o seguinte, pessoal. Repare o seguinte, ok? Vamos analisar agora. Na letra E, o D mudou, ok? Vamos colocar as duas funções aqui, só para a gente analisar, para ficar claro isso aí, ok? Vamos lá, ó. Tá aí as duas funções, só que ao contrário, né? Aqui é x. Beleza, é assim que tá lá. Vou colar isso lá, só para a gente entender, interpretar e acabou. Olha para cá, ó. Copiar. Colar. Vem aqui, ó. Ó. Repara o seguinte, o azul é o seno de x. O azul é o seno de x. Y igual a seno de x. Não é isso que ele deu aí? Seno de x. Ok? Seno de x. O vermelho, repara o seguinte, o A é o mesmo. Aqui, ó, nessa daqui, o A é 0. O B, 1 vezes seno, o B é 1. O C é 1. O D é 0. Nessa função aqui, o A é 0, porque ela não sobe e não desce. O B é 1, porque ela não estica, nem contrai, não muda. O A e o B mudam a imagem. O D é 0, porque aqui, ó, ela passa no mesmo lugar, ela não andou nem para a direita nem para a esquerda na origem, mudou o C. Ok? Mudou o C. O que a gente vai fazer agora? O período da função seno, o período é 2π sobre o módulo de C. Então eu já sei, ó, que não é a letra C, não é a letra D,
e não é a letra E. Ok? Porque na letra C mudou o B, na letra D mudou o B, o D, na letra D mudou o B e na letra E mudou o D. Ok? Quem que mudou? Quem que alterou? O C. O C. Agora vamos imaginar o seguinte, na letra A está falando que o C é 5. Na letra A fala que o C é 5. Ó, letra A, o C é 5. Ele está falando que a lei é y igual a seno de 5x. Y igual a seno de 5x. Quem que é o C? O C é 5. O C acompanha x. Então, olha só, quem que é o período? O período é 2π sobre o módulo de 5, que é 5. O período é 0,4π. Ocorre o achatamento da função. Na letra B, o C é 1/5. Na letra B, o C é 1/5. É o seno de 1 sobre 5x. Y é igual a seno de 1 sobre 5x. Quem que é o período? O período é 2π sobre 1/5. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem vai ser o período aqui? 10π. Ora, bolas, se a função encolheu, o período tem que diminuir. Encolheu horizontalmente, sanfona. Então, qual que é a resposta procurada? A resposta é a letra A. A de amor. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, para a nossa questão número 2. Questão número 2. Qual função está representada no gráfico a seguir? Ok? Qual é a lei da função que está representada no gráfico a seguir? Repare, pessoal, que esse exercício aqui tem duas formas da gente tentar resolver ele. Ok? Uma é o seguinte, repare o seguinte, isso aqui é uma parábola. Essa função tem a representação gráfica de uma parábola. Ok? Só reduzir um bocadinho aqui. É uma parábola. Se isso aqui é uma parábola, isso aqui assume esse espectro aqui, ó. Y é igual a f de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tudo bem? E toda função polinomial, ela corta o eixo y, o eixo das ordenadas, no c, no 0c, que é chamado também de termo independente. E o termo independente aqui vale quanto? 1. Então, essa função tem que cortar o eixo y no c igual a 1. Ok? Ela corta o eixo y no 1, que é o c igual a 1. Então, essa função, ela vai ter essa representação aqui, ó. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais 1. Ok? Repara o seguinte, usando a ideia de produto notável, essa primeira aqui, x mais 1 vezes x mais 1, vai dar x ao quadrado mais 2x mais 1. Usando a ideia de produto notável, a segunda vai dar x ao quadrado menos 2x mais 1. Essa aqui também é mais 1, x ao quadrado mais 1. A letra D e a letra E eu já elimino porque não é mais 1. Ela passa no menos 1, a letra D, e passa no 0, a letra E. Então, ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra C. Repare o seguinte, na letra A e na letra B, essa função tem zeros, tem raízes.
A função tem zero, tem raízes quando corta o eixo x, quando ela muda de sinal. Então olha para cá, pessoal. A primeira tem raiz em x igual a menos 1. A segunda tem raiz em x igual a 1. Como que eu faço isso? X mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. X menos 1 igual a 0, x igual a 1. Essa função representada de azul dada no PET, ela não tem raiz real. Ela não tem raiz real. Então, olha só, essa função aqui, x ao quadrado mais 1 igual a 0, repara o seguinte, ela não tem raiz real. Não existe raiz real de índice par e radicando negativo. Logo, a única função que representa esse gráfico aqui é a letra C, ok? A gente pode tentar mostrar usando um software aqui. Deixa eu ver se ele está aberto. Ele está aberto aqui, ó. Aqui, ó, x ao quadrado mais 1. Olha lá, ó, x ao quadrado mais 1. Repare que ela não tem zero, ela não corta o eixo x, ok? E ela corta o eixo y no ponto 0 e 1, que é o termo independente 1 aqui. Então, a alternativa procurada no PET aí é a letra C, de Cristo. Tudo bem? Resposta letra C. Então, vamos lá, pessoal, para a nossa atividade número 3. Ok? A figura abaixo mostra os gráficos da função f igual a cosseno de x, de azul. Ok? F igual a cosseno de x, de azul. E o gráfico da função g, que é o cosseno de x menos π sobre 2, que é o cosseno de x menos π sobre 2 de vermelho. Então, o gráfico de azul é o gráfico de cosseno de x e o gráfico de vermelho é o gráfico de cosseno de x menos π sobre 2. Esses gráficos diferem um do outro por... Olhando para o gráfico, a gente nem precisa saber teoria das funções trigonométricas para responder. É um deslocamento vertical? Está subindo, descendo? Não. É uma reflexão em relação ao eixo vertical? Não está espelhado. É uma reflexão em relação ao eixo horizontal? Não, também não está espelhado em relação ao eixo x. É uma rotação de 45 graus? Também não. Nós vimos na questão número 1 que quando a gente tem uma função trigonométrica, a gente tem esses elementos aqui, ó. Vamos pegar aqui do cosseno. A mais B cosseno de CX mais D. E cada camarada desse aqui, A, B, C e D, é responsável por algum tipo de comportamento da função. Ok? O A é responsável em fazer a função subir ou descer em relação ao eixo X. O A faz a função subir ou descer. Você vai adicionar uma constante, né? Você vai subir uma casa, duas casas. Então, o A é responsável por subir ou descer a função. Ok? O B estica no sentido vertical ou contrai no sentido vertical. Ok? O C é responsável por esticar horizontalmente a função ou encolher horizontalmente a função. E o D é responsável em fazer a função andar para a direita ou para a esquerda.
Resumindo, né, no comportamento gráfico das funções trigonométricas, o A faz a função subir ou descer em relação ao eixo X. O D faz a função ir para a direita ou para a esquerda em relação ao eixo Y. O B é responsável em fazer a função esticar ou encolher verticalmente. O C é responsável em fazer a função esticar ou encolher horizontalmente. Ok? O que difere da função F, de azul, para a função D, para a função G? O D. A única diferença, o A é nulo. Né? Se eu fosse representar a função F aqui, eu ia representar a função F, vamos representar de azul, só para que vocês entendam, né? F é quem? F de x é 0 mais 1 vezes o cosseno de x mais 0, de 1x mais 0, né? Ó, cosseno de 1x, que é x, mais 0. Ok? Olha a função g com os mesmos elementos. Ó. G é 0 mais 1 cosseno de 1x menos π sobre 2. Ah lá, a única coisa que difere de F para G é o D. E o que o D é responsável em fazer a função andar para a direita ou para a esquerda? Ok? Então, a diferença gráfica dessas duas funções é um deslocamento horizontal, letra B, de Brasil. Vou mostrar para vocês usando um software. Olha para cá, ó. Usando um software. Uma função é o cosseno de x. Cosseno de x está aí. Vou fazer um pouco maior, que fica mais fácil para a gente visualizar. Está aqui a primeira função, que era de azul, né? Eu vou tentar colocar de azul aqui, que aí facilita para vocês. Deixa eu trocar aqui azul. Aí. Ok? Opa, olha lá, azul. Tudo bem? E a função vermelha era a função g, que é o cosseno de x menos π sobre 2. Eu vou colocar aqui 3, vou colocar 1,5, só para arredondar. 1,57. Ok? Olha lá, ó. Não deu aqui? Espera aí. Olha lá, ó. Representei igualzinho. Repara o seguinte, a única diferença da função f de azul para a função g é o d. Em f o d é nulo, em g o d é π menos π sobre 2. Eu vou colar lá só para vocês enxergarem que a gente representou a proposta do PET aí de uma forma um pouco mais clara aí e didática. Olha para cá, ó. Tá vendo aqui? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou inserir ela aqui, ó. Aqui, ó. Tá lá. A mesma coisa, tá vendo? G é a função vermelhinho, F é a função azulzinho. O que difere uma da outra? O D. Na primeira, azul, o D é 0. Na segunda, vermelha, o D é menos π sobre 2. Tudo bem? Então, isso faz com que a função vermelha desloque horizontalmente π menos 2 da função azul. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, para a nossa última atividade aí, atividade número 4, ok? Vamos agora para a atividade número 4, ok, pessoal? Então vamos lá.
Deixa eu abrir ela aqui. Está aqui, ó. O gráfico de y igual a f módulo de x apresenta simetria em relação à origem, simetria em relação ao eixo das abscissas x, simetria, aqui a origem, só para lembrar, recordar, é o 0, 0. Simetria em relação ao eixo das abscissas x, simetria em relação ao eixo das ordenadas y, exatamente uma raiz real, duas ou mais raízes reais, mas não infinitas. Repara o seguinte, que ele quer falar o seguinte: se eu pegar um gráfico de uma função desse tipo aí, eu vou pegar dois tipos aqui, três. Eu vou pegar isso aqui, ó, f de x igual a x, g de x igual a x mais 3, h de x igual a x ao quadrado, sei lá, menos 1. Ok? Peguei três funções. O que ele está falando é o seguinte, essa daqui, representada aqui, é f de módulo de x. Vai ficar o quê? Módulo de x. Ok? Que simetria que essa função tem? Aqui, g de módulo de x é o quê? O módulo de x mais 3. E o h de x, o h do módulo de x é o módulo de x ao quadrado menos 1. Repara o seguinte, que a gente vai usar o GeoGebra aqui, ó. Eu vou usar para a primeira aqui. A primeira eu falei o quê? O exemplo. Módulo de x. Olha lá, ó. Repara o seguinte, ela é simétrica em relação a quem? Em relação ao eixo y, em relação ao eixo das ordenadas. Essa é a função módulo de x. Ok? Essa é a função módulo de x. Aqui eu estou fazendo a interpretação geométrica dela aí. Vamos colar ela aqui, só para poder ficar legal aqui, ó. Essa daqui é a função módulo de x. Ok? Peguei só um exemplo. Agora vamos ver a outra função. Módulo de x mais 3. Né? O módulo de x mais 3. Vamos ver como é que ela vai ficar, ó. O módulo de x mais 3, vamos lá para o nosso software, só somar aqui, ó. Vai ficar o módulo de x mais 3. Olha lá, ó, ela subiu, ok? Ela subiu 3 casas para cima, ok? Olha lá, ó, o módulo de x mais 3. Se fosse x menos 3 também, ela ia descer, ó. Olha lá. Tudo bem? Ok? Essa função que tem a variável x, né, a variável dominante, como módulo, ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, ao eixo y. Tudo bem? Ela é simétrica em relação ao eixo y. O que é isso, simétrica? Vamos pegar um ponto conhecido aqui. Vamos pegar na mais simples, só para ficar fácil do pessoal entender. Ó, aqui você vai ver o seguinte, ó. Esse ponto aqui é o ponto 4, 4. Ele dista 4 unidades da origem e a gente tem um ponto simétrico a ele da função também que dista 4 unidades da origem pela esquerda. Você vai ver que esses pontos são sempre simétricos. Em relação a quem? Em relação ao eixo y. Então a gente fala que a função ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Tudo bem? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, o eixo y.
Resposta letra C, ok? Resposta C, elas são simétricas aqui, ó, em relação ao eixo Y, o eixo das ordenadas. Não deixe de se inscrever na escola online, ativar as notificações, curtir as nossas páginas nas redes sociais, e você do terceiro ano do ensino médio e que vai fazer o Enem, não deixe de conferir o nosso projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Grandioso abraço, Josélio.